então, meus irmãos, nesta semana estudar a lição de número 3, com o tema, a mensagem do primeiro anjo. Vou fazer a pergunta 8 e a pergunta 9. Primeira pergunta, 8, diz assim: de modo geral, foram os cultos teólogos que proclamaram a mensagem. Vamos ler o que diz aqui, com o fim do século, página 311, 312. Não foram os ilustrados teólogos que tiveram compreensão desta verdade e se empenharam em proclamá-la. Não foi homens estudados, homens de faculdades, homens preparados no terreno do mundo, mas Deus usou quem Deus usou. Vamos ler a segunda parte. Eles poderiam ter desempenhado este papel? Sim, mas o que houve? Segunda parte. Houvesse eles sido vigias fiéis, pesquisando as Escrituras com diligência e oração, e teriam conhecido o tempo da noite, a profecia ter-lhe ido panteteado os acontecimentos prestes a ocorrer. Se tivesse humildade, pesquisados as Escrituras, obviamente, Deus teria dado o entender a esses grandes homens. Última parte diz assim: a que pessoas então a mensagem foi confiada? Diz ainda a continuação do pensamento. Eles, porém, não assumiram tal atitude, e a mensagem foi confiada a homens mais humildes. Dessa forma que Deus trabalha. Quando os ilustrados, os preparados, os teólogos, os homens segundo as faculdades do mundo, não têm humildade, não têm submissão à palavra de Deus, o Senhor troca e usa aqueles que querem fazer a sua vontade. O Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. Quero ler aqui um pensamento que diz assim mesmo, 312 do grande conflito. Disse Jesus: andai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. São João 12:35. Os que se desviam da luz que Deus lhe deu, ou negligenciam buscá-la, quando está ao seu alcance, são deixados em trevas. Declara, porém, o Salvador: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Quem quer que esteja com singeleza de propósito, procurando fazer a vontade de Deus, atendendo fervorosamente a luz já dada, receberá a maior luz. Será enviado àquela alma alguma estrela de fulgor celeste para guiá-lo em toda a verdade. Mais uma vez o Senhor guia as pessoas, para a luz. Quem quer andar na luz, para que as trevas nos apanhem, Diz aqui que Jesus, quem quer que seja, que tem singeleza de propósito, está procurando fazer a vontade de Deus, fervorosamente quer andar na sua luz, o Senhor, irmão, Ele dará luz àquela pessoa, àquela alma, àquela entidade religiosa, Diz que Deus manda uma estrela de fulgor de luz celestial para guiar a alma, a pessoa, em toda a verdade. Deus nos abençoe, Jesus, nos dê a sua graça, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos passar então a sequência, a lição de número 9, que nos fala o seguinte: o que acontece com a igreja se ela não seguir o caminho que a providência lhe abra? Que diz apenas inspirada com o fim do século 316, a menos que a igreja siga o caminho que lhe abra a providência, aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo, desaparecerá o espírito da piedade vital. Então é assim que acontece, quando Deus envia para aquela igreja uma luz, e Deus quer ajudar aquela igreja, e aquela entidade, irmãos, ela não quer andar na luz que recebeu. Diz que a luz que ela teve se degenerará, tornará em formalismo, desaparecerá a piedade vital, cumpre-se a palavra de Jesus: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Segunda parte da pergunta diz assim: porque muitos
recuso a luz celestial. Porque muitos recusam a luz celestial. 316, da continuação do grande conflito, diz assim: esta verdade tem sido repetidas vezes ilustrada na história da igreja. Deus requer de seu povo obra de fé e obediência correspondente às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo, porque tanto dentre os profetas seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu. E, como aconteceu com os judeus de outrora, não conheceram o tempo de sua visitação. São Lucas 19:44. Então, quando a igreja recusa andar na luz celestial, né? Por qual motivo ela recusa? Porque existe uma condição para que Deus possa abençoar a pessoa, né? Diz aqui que Deus requer obras de fé e obediência que corresponde. A fé sem as obras é morta, né? Então a pessoa que diz que tem fé tem que ter obras de obediência, né? Então a obediência ela implica renúncia, implica uma cruz, né? E esse é o motivo, diz aqui, tantos dos seguidores, dos professos que seguem a Cristo, né? Eles recusam receber a luz do céu. O que acontece com eles? Justamente o que aconteceu com os judeus. Os judeus, infelizmente, né, eles não quiseram, recusaram andar na luz e andaram em seus próprios caminhos. Infelizmente, como nação judaica, foram rejeitados por Deus, né? Os judeus não conheceram nem o tempo da sua visitação através dos profetas. O último profeta, João Batista, depois apareceu o Senhor pregando a salvação para eles, né? Na continuação diz assim: séculos após séculos, o que a obra de Deus na terra nos apresenta. Séculos após séculos, existe mudança na obra de Deus? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 15, diz assim: o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta daquilo que se passou. Eclesiastes 3,15. Então Deus, Ele é do passado, é do presente, é do futuro. Suas verdades que são os nossos dias, muitas delas nós buscamos lá no baú, lá atrás, para fazermos comparações lindas, né? E diz aqui que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em outras palavras, diz o apóstolo São Paulo em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A última pergunta diz assim: séculos após séculos, o que a obra de Deus na terra nos apresenta? Diz a resposta, né? A obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo no do passado. A experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo presente. No fim do século 343, embaixo tem um pensamento de assim: onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. Que causa? Recusar a luz de Deus, não corresponder com as verdades, né? Não colocar os princípios como sendo norma de vidas. Então, irmãos, Deus trabalha da mesma forma. Deus não muda. Nós podemos mudar, nós podemos queremos fazer modificação, mas a palavra de Deus passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão deixar de existir. Assim como vê a chuva, se faz o seu trabalho na terra, né? Ela dá semente para o semeador, faz com que a erva cresça. Assim é a palavra de Deus, é a comparação com a chuva, diz o profeta Isaías. Deus nos abençoe, nos dê sua graça na sua palavra e o poder dos altos céus, para que possamos andar nos seus caminhos. Em nome eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook.
e assistam todas as nossas lições através do YouTube.